queria agradecer a Mirella pela excelente organização. Então, excelente. Eu não vou me ater muito aos pontos que ela levantou e vou levantar outros. Exceto por. Tá dando para ouvir ou não? Tá? Ok. Exceto por dois detalhes. O primeiro detalhe que eu notei é que ela falou: tem que se lembrar que não é colocar só um slide. Eu nunca usei slide. Então, eu tive que criar slide para o meu som, tá? Porque eu só dou aula no Gogó e no Quadro Negro. E fui obrigada a começar a usar volta e meia slides, mas desisti porque não é meu estilo. Meu estilo é improvisar, mas isso para um curso desses que vocês estão pensando não daria. A segunda coisa, a Mirella falou sobre professores nos questionam, nossos colegas, banco de dados, o que é isso? Né? Será que vale alguma coisa esse tipo de curso? E vocês só dão coisa velha dos anos 70. Então, me lembrei que quando eu estava fazendo doutorado em Waterloo, mais ou menos em 83, encontrei, estava conversando com não sei quem, um professor de outra área, que disse: você faz doutorado em quê? Eu disse: em banco de dados. Ele disse: o que é isso? Aí eu expliquei mais ou menos, ele disse: isso dá doutorado? Muito bem, em 2020 estamos com a mesma pergunta. Quer dizer, back to the future. Como é que nós podemos, isso é paralelo, nós não vamos discutir isso hoje, mas como é que nós podemos mudar? Começar pelos nossos colegas, não é, você falou aluno, é nossos colegas, entender que é uma área espetacular, nobre, e sem ela o mundo não manda. Tá? Bom, e o que eu me lembrei de falar, que é associado a alguns desses tópicos, é que eu estou extremamente envolvida há 3 ou 4 anos nesses conceitos e nesse movimento de Open Data, Open Science. E por causa disso, eu tenho contato constante com tudo quanto é organização mundial de organização e publicação de dados para consumo externo. Ou seja, como preparar, que é uma das coisas que a Mirella mencionou, como preparar material para outros usarem. Então, eu tenho várias sugestões que são baseadas na noção de dados abertos, usando padrões de metadados abertos, usando não repositórios de conteúdo educacional, mas repositórios de dados abertos e que sejam abertos para o mundo. Isto exige um preparo do material para que seja inteligível em vários contextos, que é algo que a Mirella também falou. Então, tem toda a parte técnica, mas tem toda a parte associada a, digamos assim, curadoria para consumo externo. Tá? Então, por que não pensarmos que o material poderá vir a ser usado em outros países lusófonos? Por que não pensar, inclusive, se os slides forem em inglês, os slides poderão ser reutilizados por outros lugares, legendas e outras coisas mais. Então, neste contexto de dados abertos, dentro de ciência aberta, embora o preparo dos dados, e eu estou considerando dados aqui, o material do curso, tá? Embora haja uma diferença muito grande do ponto de vista de ciência aberta, do preparo de software e compartilhamento de software, e preparo de dados e compartilhamento de dados. Mas dado é tudo exceto software, digamos assim. A parte de
preparo é complicada, mas a parte de disponibilização é hiper simples, tá? É só colocar em algum repositório que use algum pseudo-SGBD preparado para publicação de dados, que já recebe o DOI automático e que passa a ser visível para o mundo inteiro por causa das interfaces de metadados. Tá? Então, a minha proposta para visibilidade seria algo que pode ser feito deste jeito, e é mais simples do que criar um repositório único. Cada um disponibilizaria seus metadados para um repositório de metadados. E esse repositório de metadados seria padronizado e exportável para o mundo. E o que teriam os metadados? O título da aula, o autor da aula, um resumo da aula, o DOI e o link de onde está. Licenças de uso e material adicional. Então, isso daí é um trabalho relativamente pequeno para cada um, uma vez definidos os padrões, e vai ser muito menos trabalhoso do que ter que gerar e gerir um repositório único. Isso é minha proposta só inspirada pelo que a Mirella falou. Eu vou só... deixa eu ver se eu consigo disponibilizar minha tela. Deixa eu ver aqui. Tem que achar os 3 pontinhos. Não estou achando. Onde é que estão os 3 pontinhos? Eu share embaixo, no meio da tela, na parte de baixo, tem o Share Screen. É porque isso aqui não é Meet. Ai. Share Screen. Esse é o... Ok, Share. Chareei, vocês estão vendo? Sim. Então, eu só quero que vocês olhem esta figura, que é a figura de um relatório de Open Science, que eu coordenei a redação para a Unesco, junto com representantes de 10 países diferentes. Tá? Ficou pronto há 1 mês. Então, isto aqui é Open Science. Open Science, você disponibiliza teus research outputs e a descrição das suas research activities para o mundo, e com os feedbacks que você vai recebendo, você vai melhorando o teu material. E o que são research outputs? Documentação, dados, código, etc. Eu estou pensando nesse contexto, simplesmente esquecendo os detalhes de ciência, mas os nossos outputs seriam material didático, de todos esses tipos que vocês falaram, e do código também juntaria o link do GitHub, ou o zip do que está no GitHub, ou um ponteiro para o GitHub. Então, isto é para vocês pensarem. E segunda coisa, com relação a essa questão de preparar dados para ciência aberta. Na Europa inteira, quem não trabalhar com ciência aberta a partir de 2021 não vai ganhar financiamento. Então, quem quiser, qualquer projeto europeu, a partir de 1º de janeiro de 2021, ou entende de como disponibilizar os dados, tá? Tem artigos, tem o resto, mas os dados de forma aberta. Nós, da Comissão de Bancos de Dados no Brasil, temos que pegar esse bonde de abertura, porque é um bonde que já está andando e está chovendo demanda de tudo quanto é cientista para entender isso melhor. Tá? Então, isso aí eu estou falando em paralelo de alguma coisa que nós temos que fazer. É nos meter nessas iniciativas e, ao falar com os alunos, olha,
Olha só como, por exemplo, a Mirella falou na LGPD. Esses dados são ou não protegidos? Como protegê-los? Como anonimizá-los? Como é que você garante a anonimização? E uma série de outros assuntos que estão surgindo, que dependem muito de... Bom, já não está na hora não, Sérgio? Dependem muito... Não? Ô, Sérgio, Mais eu 3 já... minutos. 3 minutos para 15. 3 para dar 15, é. Tá bom, eu tinha pedido 10, Sérgio. Ai, ai, ai. Você tem que... Então, pronto, levou bronca, que eu sabia que ia ter bronca. Então, vocês pensem nisso. Isso dará uma visibilidade imensa, porque exportando os metadados, terá conexão com tudo quanto é repositório de dados abertos do mundo. Então, tem uma visibilidade mundial, ainda que em português. Tá? Vai ter uma a ideia da visibilidade me agrada, porque vai ser uma visibilidade da nossa comunidade, mas muito mais que isso, uma visibilidade de bancos de dados, tá? E da utilidade de bancos de dados, que é isso que vocês todos estão falando. Então, se eu tinha feito anotado mais alguma coisa aqui. E com relação o que, por exemplo, a Mirella, só rapidamente, a Mirella falou o que é público, o que é privado. Cada um que criar o seu material decida sob que licença quer publicar seu material. Já tem um monte de licença para dados e tudo dado aberto. Você pode que qualquer um use desde que cite, qualquer um use desde que te comunique, mas que seja aberto. Tá? E aí o negócio de fazer dinheiro ou não, depois de todo mundo se viciar, a gente fecha. E aí eu estraguei toda essa beleza do que eu estava falando, mas é uma piadinha. Então, eu agradeço, vou parar aqui e aí está o meu 2 cents sobre como disponibilizar, o que disponibilizar e como mudar a imagem, e não é só no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil, eu sei disso, de que bancos de dados é coisa do passado, de passado cocoroca ainda por cima, tá? Não é um passado esfuziante. Muito obrigada, eu vou descompartilhar minha tela se eu descobrir como fazer isso.